Olha, é impressionante a velocidade com que a inteligência artificial está avançando, né? A gente sente isso quase no dia a dia. Pois é. E um reflexo muito claro disso é como o mercado de trabalho global já está começando a mudar de cara. Exato. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Fazer uma exploração mais a fundo. Quais profissões estão sentindo mais essa transformação por causa da IA, da automação? Isso. A gente vai se basear em alguns estudos, debates recentes sobre o futuro do trabalho. É. Tem umas análises bem interessantes, como as do Paulo César Nascimento dos Santos, que mapeiam essas áreas de risco. Legal. E o objetivo aqui é mais entender, sabe? Não só quais profissões, mas por que elas são mais vulneráveis. E como essa mudança está acontecendo. Interessante você falar em transformação e não só em substituição, né? Vamos começar por uma área que todo mundo vê: atendimento ao cliente. Como é que a IA está mexendo aí? Olha, aí o impacto é bem direto, né? Chatbots, assistentes virtuais, eles estão cada vez melhores. Sim, muito. Eles já assumem, tipo assim, uma parte grande do suporte básico, respondem perguntas de sempre, resolvem coisinhas simples, fazem a triagem, sabe? Entendi. E o que os estudos mostram, e isso bate com as análises que a gente viu, é que não é só responder FAQ. A IA já está pegando uma parte importante das primeiras interações, Então o profissional humano fica com o quê? a parte mais complicada. Exatamente. Onde precisa de mais empatia, de negociação, de resolver aqueles problemas mais cabeludos que a máquina ainda não dá conta. Faz sentido. E pensando em máquina processando informação, processamento de dados, essa área me parece um prato cheio para automação. Sem dúvida. É, aliás, tarefas de coletar, organizar, analisar aquele mundaréu de dados, principalmente as coisas mais padronizadas, repetitivas, Aham. isso está sendo automatizado muito rápido por algoritmos. Mas olha que interessante a mudança aqui também. O profissional não é mais só o cara que faz manualmente. Ele vira o quê, então? Ele passa a ser tipo um supervisor da qualidade do que a IA processou. Ou então o analista que pega os insights que a IA gerou e interpreta, sabe? Precisa de um raciocínio mais crítico, mais estratégico. Entendi. Essa mudança de executor para supervisor ou analista parece que está acontecendo em vários lugares. Isso também vale para fábrica, para o chão de fábrica, manufatura, sempre aparece nessa conversa. Com certeza, robô industrial não é novidade, né? Mas os robôs de hoje, nossa, são muito mais sofisticados, flexíveis. Capazes de fazer mais coisas diferentes. Isso. Conseguem automatizar tarefas manuais, repetitivas ou aquelas perigosas, desgastantes, com uma eficiência cada vez maior. Mas, de novo, as fontes indicam que isso não acaba com o trabalho humano lá. Só muda o foco. Muda o foco. O pessoal vai mais para a supervisão dos sistemas, manutenção dos robôs, controle de qualidade mais fino, coisas que exigem um conhecimento técnico mais específico, né? Então, tanto nos dados quanto na parte física, a gente vê essa realocação. E falando em físico, o setor de transporte está naquela expectativa dos veículos autônomos. Como está isso na real? Olha, esse é um dos setores que pode ter a mudança mais radical, eu diria. Mas talvez a médio e longo prazo. Por quê? Porque carros, caminhões, até drones autônomos, eles podem sim mudar completamente o papel do motorista profissional. Só que a implementação geral ainda tem barreiras, né? Regulamentação é complexa, tem desafio de segurança, tecnologia em ambiente que muda toda hora. Certo. Então não é para já, mas o caminho é esse. O caminho é esse. Talvez a transformação seja mais lenta do que a gente imaginava uns anos atrás, mas ela está acontecendo, é contínua. E essa lógica de algoritmos tomando decisões mais complexas, isso leva a gente para o setor financeiro, né? Como a IA está agindo lá? No mercado financeiro, os algoritmos já mandam há um tempo, né? Eles fazem desde análise de risco, previsão de mercado, até aquelas negociações super rápidas, o tal do High Frequency Trading. Sei. E agora estão avançando mais ainda, para consultoria financeira mesmo. Tem os robô advisors, que montam planejamento personalizado. Isso mexe direto com analista, trader, consultor. Essa galera precisa mostrar valor em outras coisas. Estratégia de longo prazo, relacionamento com o cliente, o que vai além do número puro, sabe? Perceba um padrão, então. A automação avança onde tem tarefa mais padronizada, baseada em regra ou muito dado.
seja no digital ou no físico. Exatamente. E aí a gente volta naquele ponto-chave que os especialistas como o Paulo César, que a gente mencionou, sempre batem na tecla. Não é só substituição de emprego. É uma transformação profunda das funções. E aí a palavra é adaptação, né? A adaptação vira a palavra de ordem. Mas, assim, como que isso funciona na prática para o profissional? Não é só fazer um cursinho e pronto, imagino eu. Não mesmo, é bem mais fundo. É desenvolver aquelas habilidades que são muito humanas, que a IA, pelo menos por agora, não faz igual. Tipo, Tipo criatividade para achar solução nova, pensamento crítico para avaliar a informação, inteligência emocional para liderar, para colaborar e, fundamental, aprender a trabalhar junto com a IA. interessante isso. Trabalhar junto, complementar. Isso. E encontrar os nichos onde a combinação do humano com a máquina cria mais valor, em vez de ficar batendo de frente em tarefa que a máquina faz mais rápido ou melhor. Faz todo sentido. Então, para a gente amarrar aqui, a inteligência artificial está mesmo redesenhando um monte de setores, e aí, ser ágil para aprender, conseguir se reinventar, isso vira competência básica para navegar nesse futuro do trabalho que está se desenhando. Perfeito. E sabe que isso deixa uma pergunta no ar, né? Uma provocação para a gente pensar. Manda. Se hoje a gente fala tanto em adaptação de cada um, como será que uma colaboração ainda mais próxima, mais simbiótica mesmo, entre a nossa inteligência e a artificial poderia redesenhar a própria ideia de trabalho? Será que a gente está perto de criar funções, possibilidades que hoje a gente nem imagina?